Se a gente pegar o Capitânia Securities, né, o CPTS 11, a gente começou ele em 2014, então o fundo tem aí quase 9 anos, né? Ele é um dos maiores fundos listados de papel, de CRIs no mercado, tem quase 3 bi aí de valor de mercado. É o meu xodó, é um fundo que eu amo. Bom, gente, tudo bem? Estamos começando aqui o Fundo do Baú, tá? Eu sou o host Pedro Barbosa, né? Tenho aí 10 anos de mercado financeiro entre XP e uma das maiores operações aí de agente autônomo da XP, que é a Blue 3, né? Além da RJ Investimentos também. Quem me acompanha aqui como host é o Marcos Saravalli. Marcos, se apresenta um pouquinho pra gente. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu digo que um analista sempre é analista a vida inteira, né? Vai mudando de cargo, nomes bonitinhos aí no LinkedIn, né? O pessoal do LinkedIn agora vai nos cortar, mas é analista a vida inteira, né? Então eu sempre fui analista, continuo sendo analista. Hoje sou um dos sócios fundadores aqui da BMC News e da Sara Invest. Obrigado pelo convite. Ótimo. O nosso intuito aqui é trazer a parte de fundo de investimento mais próximo aí desse nosso cliente final, né? A gente hoje vê muita gente falando sobre fundo de investimento, que bom, né, que popularizou, mas tem alguns conceitos também que a gente quer afinar. E para isso, né, hoje a gente traz uma das casas mais antigas aí de fundo de investimentos, né, que tem, vou deixar a gestora falar um pouquinho, mas ela passou por várias crises, isso é importante também, né? E sempre esteve muito próximo aí a todo mundo que trabalha no mercado de investimento, né? Eu tô falando da Capitânia, tá? Ela tem uma evidência muito grande em previdência, né? Mas eu vou deixar, como eu falei para vocês, a Flávia. Flávia, obrigado por estar aqui com a gente, né? Vou deixar a Flávia aí se apresentar um pouquinho. Prazer enorme, obrigada aí pelo convite. Obrigado. Espero que o nosso papo seja uma delícia, espero que eu tenha muito a agregar. Então, eu sou a Flávia Krospenhar, eu comecei no mercado em 98, né? São 25 anos de mercado, sendo que 20 deles na Capitânia. Sou uma das sócias fundadoras, Capitânia completa em julho desse ano 20 anos. A gente começou ali em 2003, foi crescendo, foi sobrevivendo e amadurecendo, né? Trazendo lições em cada crise que a gente passou nesses anos todos. E hoje a gente realmente é uma gestora já bastante conceituada, com 4 vértices principais de trabalho, né? A gestora que realmente foca na renda fixa, crédito privado, fundos imobiliários, fundos do agronegócio e também na infraestrutura. Você viu que eu deixei ela falar sobre o nome dela, que eu falei, depois eu não vou falar. Chama ela de Flávia, né? Flávia. Isso não compliquei, Flávia pra mim. Flávia, tá ótimo. Daqui a pouco vai ser Flavinha, carioca é assim, né? Sabe Flávia disso? de sobrenome Capitânia. É isso aí. Flávia, e uma das coisas que a gente quer passar aqui pra galera é essa proximidade aí do fundo de investimento, principalmente da gestora com esse cliente final, né? Principalmente aquele cara que realmente bota o dinheiro ali e ele quer saber quem é que gere, né? Você falou em 20 anos aí de Capitânia, como começou essa história e como depois vocês foram capilarizando aí principalmente Previdência, enfim, como é que foi isso? A história da Capitânia se confunde até com a minha história, né? São muitos anos, é muito tempo, mas basicamente nós éramos aí um grupo de jovens aí na faixa de 25, 30 anos, que trabalhavam no Bank of America. Nós éramos a tesouraria do Bank of America. O Bank of America ali na primeira eleição de Lula, o banco ficou com um pouco de receio do como é que seria um primeiro governo realmente de esquerda aqui no país. Optou por sair do país, né, fechar as operações. Nós éramos um grupo ali de 30 pessoas e tinha que ficar 6 meses no banco, de janeiro de 2003 a julho de 2003, para desfazer as operações, né? O banco, quando ele sai do Brasil, ele não pode simplesmente desligar, tira da tomada e sai. Tem um processo até com o Banco Central para o banco conseguir se desligar aí do Brasil. E vocês eram responsáveis na física por alguma coisa? Como é que era isso? A gente tinha ali no meio desse grupo que foi para a Capitânia, havia assim diretores estatutários, então pessoas que respondiam por isso, e a gente foi escolhido pelo banco como grupo para fazer essa transição e esse fechamento do banco no Brasil. Então, de 30 pessoas que tinham ali na tesouraria, ficou mais ou menos 8, que são as pessoas que depois fundaram a Capitânia. Essas 8, enfim, a gente
sabia que depois de 6 meses ficaríamos todos desempregados. Basicamente, cada um... nada bom. Não, nada bom para não sei quem se lembra, mas 2003 era uma baita de uma crise que estava acontecendo, né? Dólar a 6, então tudo quanto é tipo de temores estava acontecendo. Ninguém sabia como é que seria. 2001 tinha acabado de ter uma coisa bem relevante, né? Que foi o atentado de 2001. Eu até fazendo um parênteses, eu não sei o que eu fui fazer no mercado financeiro, porque eu comecei em 98 e os 5, 6 primeiros anos do mercado financeiro foi crise, né? Crise de 98, 99, 2000, 2001, aí veio Lula 2002, aí 2003 fico sem emprego e eu ia para um banco, o Quinteiro, que é o nosso CEO na Capitânia, ia para outro banco, o Arturo, que é o head de crédito privado, ia para outro, a gente, enfim, cada um estava meio que se acertando, seguia um outro caminho. E a gente resolveu que aquele grupo era um grupo difícil de encontrar, um grupo de pessoas muito estudiosas. A gente realmente estava na frente ali no Bank of America, a gente fazia operações que em outros bancos você não conseguia encontrar, a gente fazia extensão de curva do CDI, a gente fazia coisas bem complexas que não existiam, a gente era vanguarda e a gente falou, olha, esse grupo é bom demais para se desfazer. Vamos continuar com esse grupo, né? Tanto que do grupo de sócios que fundou, praticamente continua todo mundo até hoje, né? Os sócios estão lá e só fazem isso. Você estava conversando comigo ali fora, são 9 anos de média, né? Que as pessoas trabalham na Capitânia. Isso é um tempo médio das pessoas de 9 anos, exatamente. Então, a gente tem ali por volta de 40 profissionais. Se a gente for pegar o tempo médio da equipe, desde o analista que entrou aí há 6 meses atrás, e somar com as pessoas que estão há mais tempo, dá 9 anos de tempo médio de casa, que para mercado financeiro... para mercado já é muito grande, para mercado financeiro, que as pessoas ainda pulam para um lado para o outro, é maior ainda. Então a gente tem essa história, essa característica de reter os talentos, a gente tem um modelo meritocrático de pagamento, as pessoas são muito motivadas por aprendizado e também, claro, por uma remuneração que não fica só para os sócios de forma alguma, ela é bem dividida aí por toda a equipe. Ótimo. Marcão. Muito bom. Não, eu tô pensando só nessa média, sempre o estagiário estragando essa média, né? Mas vai ter muito dele assistindo a gente, cara. Faz isso não. Mas tamo junto. E, Flávio, fala o seguinte, a gente vê esse corpo todo por trás, né, você vê, são, média de 9 anos, hoje você tá com 40 pessoas lá, né, você me falou, e isso realmente... a gente geralmente não passa pro investidor, né? O investidor, ele não sabe muito disso, ele realmente é normal, ele só vai ver ali a taxa de administração, algo desse sentido. Como você sempre lidou com isso? Você puxou uma galera muito boa de lá, né? E aí tinha que fazer o comercial, né? Porque tinha que vender esse negócio. Como é que foi isso? Você é administradora, né? Pela FGV que eu vi, mas foi você que assumiu. Como é que foi essa capilarização mesmo, essa distribuição? Como é que foi isso? Como é que funciona, né? Assim, a minha história, eu fui trader um tempo no JP Morgan, e no JP Morgan eu já fui colocada para uma área mais comercial. Eles entenderam que eu tinha ali um certo tino comercial. Primeiro eu falei, eu acho que eu sou uma péssima trader, né? Porque se me colocaram para esse negócio de comercial é porque eu devo ser muito ruim. Todo mundo acha comercial, vendedor, né? Primeiro eu falei, não é possível, deve ser horrível isso. E na verdade foi uma paixão. Eu amo o que eu faço, além de amar o mercado financeiro, eu amo também o lado comercial, essa possibilidade de estar com as pessoas, de interagir, de sentir na ponta o teu produto, se o produto tá bom, tá adequado, se é aquilo mesmo, se tem que mudar alguma coisa, se o nome da empresa, essa questão de estar na ponta aí, com os nossos clientes direto, né, as casas de investimento, os escritórios de assessoria, os assessores, tá com a turma toda, além da pessoa física, que a gente tem uma certa proximidade por causa dos fundos imobiliários, é muito interessante. Então a gente tem hoje uma equipe de RI, né, do qual eu faço parte, que são 6 pessoas, né, então a gente tem ali 2 pessoas bastante sêniores, eu, o Carlos Simonetti, e a gente tem uma equipe de 4 pessoas ali a mais entre comercial e retaguarda, e a gente tem um time de gestão hoje que mais ou menos umas 16, 17 pessoas para fazer todas as análises, né? E daí para somar, chegar nesses 40 aí que eu te falei, é o resto da equipe toda de apoio, risco, compliance, controladoria, né? Tem que ter toda uma grande turma de apoio. E assim, a capilaridade a gente foi criando
ao longo desses anos todos, né, gente? Então, assim, são 20 anos e a gente hoje está com 25 bi. Mas foram muitos anos de 2, 3 bi, né? Pra gente chegar nesse número que a gente tá hoje, parece que foi... Todo mundo acha, já nasceram com 20 bi. Não. Né? Foram muitos anos ali de 2, 3 bi, 2, 3 bi, 2, 3 bi. Mas a verdade é que, assim, tiveram 2 motivos muito fortes que fizeram com que a gente conseguisse ter esse crescimento. O primeiro... A gente foi muito bem ali na crise dos anos 15 e 16, foram os piores anos para o mercado de crédito privado e a gente se provou como uma casa muito sólida, a gente cresceu, a gente realmente passou conseguindo entregar resultado e também a abertura do mercado de capitais de 2018 para frente, né, com a diminuição do BNDES e aumento desse mercado de capitais, possibilitou que a gente crescesse tendo ativos. Porque não adianta você crescer fundos de renda fixa, crédito privado, que é o nosso forte, que é o maior volume, principalmente aí na Previdência que você citou, se você não tiver um investimento para colocar. Então, o fato de você ter crescido aí o mercado de debêntures, né, CRIs, FDICs e tudo mais, você conseguiu ter os ativos para investir dentro dos teus fundos. Então, aquilo antes, foi crescendo. Lembro, desculpa até te interromper, claro. A gente nem falava, né, desses ativos, né? Não. O pessoal não sabia nem o que era isso, né? Mas antes de 2018 era incipiente, assim, era pequeno mesmo. Era você ali com teus 2, 3 bi, você camelava para conseguir ter os ativos para preencher o fundo, né? Então, você não tinha como crescer muito. Então, eu lembro que logo quando a gente começou a crescer, o que mais se perguntava é o capacity do fundo, né? Que é qual a capacidade máxima que o fundo pode ter. E a gente devagar ia aumentando esse capacity, devagar aumentando. Por exemplo, ali em 2019, de 18 para 19, logo que o Bolsonaro venceu as eleições, o mercado deu uma fechada, porque não sabia como é que seria aí os anos Bolsonaro, como é que seria esse mercado de crédito. O mercado ficou fechado por um tempo, ou seja, não tinham muitas companhias emitindo, e a gente deixou os nossos fundos de previdência fechados numa janela de 9 meses. Porque não tinha como colocar ativos, então a gente não poderia receber mais aportes no fundo. Então a gente sempre foi muito diligente, isso ganha pontos também, a gente ter deixado um tempo o fundo sem estar aberto, mesmo com muitas aplicações vindo, né? A gente estava recebendo um volume de aplicações muito grandes e não tinha ativo para colocar. Então fecha o fundo, espera o mercado voltar à normalidade. Nesse momento eu sofria bem, né? A gente botava o capitão ali no time estava fechado, né? Só quem já era cotista, aí começava. Então, o pessoal de RI foi jurado à morte. Com certeza, nesse momento foi complicado. Pô, ótimo. E falando um pouquinho até mais desse cliente final, né? Passando um pouquinho para uma questão, vamos dizer, até heurística, né, do negócio, a gente também estava batendo esse papo. Tem que ter muita resiliência com esse cliente final, né? Eu que vim da assessoria, enfim, você que está aí em contato. E o institucional, né, que são grandes fundos também, que também aplicam em vocês, enfim, às vezes também não são muito diferentes do que o cliente lá da ponta, né? A gente pensa que mas às vezes não, o cara tem ali metas a cumprir, enfim, algo nesse sentido, também não são muito diferentes. Como é que é essa entrada com esse cliente? Como é que é em alguns momentos que você tem algumas crises, segurar esse cliente? Como é que é isso? Isso, geralmente, o fundo tem que ter um trabalho muito grande dessa equipe de RI, né? Não, o trabalho, assim, esse momento que a gente está vivendo especificamente, que está um momento mais difícil para crédito privado, agora, primeiro, segundo trimestre de 2023, né, só para contextualizar, a gente trabalha o dobro. Então, assim, muito evento com cliente final para entender a cabeça desse cliente final, né, da pessoa física em si, porque a gente tem contato maior com os escritórios, né, de assessoria, com os assessores e um pouco menos com as pessoas físicas. Então, acalmar a pessoa física, mostrar que momentos dessas mini crises de mercado, na verdade, geralmente se configuram como os melhores momentos para investir. Esses momentos pontuais, né, são muito interessantes. No final das contas, assim, é a psicologia financeira, né? A gente vive num mundo que as pessoas estão muito atribuladas, as pessoas estão muito ansiosas, estão querendo resultados rápidos, né? Então, a ordem do dia é paciência. Tem que ter calma, tá? Então, o mercado financeiro você tem que ter calma para investir. Você tem que analisar direito o seu perfil de risco com o assessor. Então, o trabalho do assessor é um trabalho muito importante,
né? Os assessores têm feito e cada vez têm melhorado ainda mais esse trabalho de entender direito o perfil dessa pessoa física, qual o nível de risco. Se a pessoa tem um investimento que não a permite dormir corretamente à noite, alguma coisa está errada. Então tem que conversar com o assessor e tem que ter plano. Então assim, se o assessor fez uma pizza ali do teu risco, de quanto que vai investir em renda variável, quanto vai investir em renda fixa, quanto que vai para investimentos alternativos, etc., procure respeitar. Tá? Não é simplesmente, o fundo não foi bem 1 mês, 2 meses, vamos resgatar, vamos sair daquele investimento. Né? Eu brinco muito, tá até comentando contigo antes aqui da gravação, eu brinco muito nesses eventos que eu vou, que as pessoas falam, poxa Flávio, você tem 25 anos aí de mercado, me conta um pouco aí, fórmulas de sucesso para investimento. Pulo do gato. Primeiro lugar, não tem um pulo do gato, mas se eu puder deixar uma mensagem só, a primeira mensagem única, para de olhar cota todo dia. Não fique olhando o aplicativo do banco ou da corretora e olhando tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. São as piores decisões de investimento que você pode fazer no quente. Então, calma, espera um pouco, avalia, aguarda um pouco mais, conversa com o seu assessor. Então, faça um trabalho, né, e correto em reavaliar o teu risco, se aquele é o investimento correto para você, se está um pouco a mais na renda variável talvez do que deveria, talvez sim, talvez esteja, mas eu gosto muito de estar com a ponta final, gosto muito de estar com a pessoa física, acho que traz muitas lições, né, a gente não pode se achar o dono da verdade, então eu gosto de estar com a ponta final para ouvir os anseios, as frustrações, as angústias, o que a pessoa sente do nosso produto, especificamente da Capitânia, o que a gente pode melhorar, né? Para que caminho que a gente pode ir, como é que a gente pode melhorar a comunicação. Então, algo que a gente tem investido muito nos canais de comunicação. Então, não só o RI, mas Instagram, canal do Telegram, as cartas mensais dos fundos imobiliários, dos fundos listados, não só os imobiliários, porque tem o agro e o de infra. As cartas mensais têm uma quantidade de informação absurda e se puder a gente coloca mais. Então a gente está disposto, a gente recebe bastante e-mail lá no RI com sugestões. Olha, será que dá para quebrar ali o setor elétrico do que vocês têm no infra com o que é termoelétrico, o que é solar? Então as pessoas trazem inputs interessantes. É engraçado, né? Que como o cara não sabe onde tem o conteúdo, né? Exemplo, se a gente vai falar aqui na CVM há muito tempo, né? Você tem ali um delay de 3 meses e tudo, mas você tem ali os informações fundos, públicas, né? São informações públicas, sim, né? De 3 meses. E o cara agora, que bom que tá começando a olhar mais isso, né? Acho que também você tem uma coisa muito midiática em cima disso que faz olhar isso. Mas essas informações o RI está disponível para mim é excelente, assim. Isso. Antigamente, cara, isso aí eu falo por experiência própria, né? Há 7 anos atrás você ia falar com o RI do fundo e fala com o teu assessor, sei lá, tipo, não responde, entendeu? Porque o cara realmente tava ali na loucura também, né? Você não tinha muito RI também, você tinha o cara ali, o gestor falando com a gente, era mais ou menos isso, né? E o gestor não gosta muito de falar, não. E o gestor para pessoa física é terrível, porque ele, enfim, tá acostumado com aquele monte de jargão de mercado financeiro, aí a conversa não flui, né? Aí o cara, tá bom, e o CDI? Porque a curva abriu, a curva fechou. Que curva abriu, curva fechou. Flávio, uma pergunta agora para jogar lenha na fogueira, né? Por favor. Mas é difícil a gente encontrar casas assim de 5, 10, 15 anos, enfim. A gente tem casas muito novas, acho que a gente até teve um boom de gestoras também independentes esses últimos 2, 3 anos. E o inverso é verdadeiro. Se a gente for pegar uma janela de 20, 30 anos, a gente vê muita gestora fechando ou sendo incorporada no meio do caminho, né? Até tem um conceito bonitinho que você fala de... a gente acaba absorvendo, né? Mas tem um conceito de... Em inglês ele define bem, né? Que se chama survivorship bias, né? Ou seja, o cara foi mal, né? O fundo ficou pequeno, aí joga pra dentro de uma outra gestora. E aquela pergunta assim, pô, vocês pegaram... 99, 2000, 2001, vamos pegar 2008, acho que foi ter sido o caso mais crítico, sim. Mas recentemente, mesmo ali na pandemia, teve muita falta de liquidez mesmo em crédito. Pergunta direta ao assunto, né? Já pensaram em fechar? Fala assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Chegar um momento você fala assim, pô, porque imagina 2008, né? Imagina 2020 ali, começo da pandemia, quando não tinha ninguém, sim. Né, operando crédito, né? Acho que ninguém sabia. Não, e os fundos D+1,
Não vou citar nomes aqui, mas os fundos D+1 de crédito... Não vou causar, vocês querem causar? Não faz isso não. Cada um faz a sua pesquisa. Cada um faz a sua pesquisa, mas a turma do D+1 sofreu muito. Fala só a primeira letra. Assim. A turma do D+1 sofreu muito. A gente não sofreu muito porque o nosso D+1 a gente nunca deixou ser muito grande. Tá, então, assim, essa sempre foi uma grande lição. D+1 de crédito, ele não pode ser muito grande. Então, para você ter ideia, o nosso D+1, que é o Capitânia Top, na pandemia, né, que foi quando os fundos de D+1 deram problema, o nosso D+1 tinha mais ou menos 600 milhões, ele foi para 200, gente. Ele perdeu 2/3. Né? E olha que ele não foi mal. Se você for comparar com os outros fundos D+1, ele não foi mal. Agora, os outros fundos da casa toda praticamente não perderam. A gente tem fundos que entregaram 150 do CDI no próprio ano de 2020, como o Capitânia Radar, o nosso D90 entregou 150 do CDI, ele tem um histórico de 150 CDI nos últimos 5 anos. Mas, assim, fechar... A gente nunca pensou em fechar. Não, fechar foi exagero. Só questão mas deu medo ali. Chama o conselho e fala assim... liga. Em 15 e 16, nos anos de 15 e 16, na verdade, foram os piores anos. Não foi nem a pandemia, sabia? Porque na pandemia a gente já estava parrudo, assim. A gente já estava com musculatura. Mas ali nos anos de 15 e 16, a gente estava ali com 2, 3 bi. E a gente teve ali alguns casos que deram problema. Foram poucos, foram 5 casos só que deram problemas. Tá? Para vocês terem uma ideia desse índice, a gente já teve mais de 1.500 casos que passaram na Capitânia e a gente teve esses 5 casos ali que deram uma dor de cabeça nos anos de 15 e 16. Por quê? Só para relembrar, a gente tinha a taxa de juros nesse nível de hoje, ali por volta de 14%, e nós tivemos recessão de 2 anos para trás, 4% cada ano, somados 8%. Então a gente teve assim a pior recessão, né, desde que estamos vivos aqui para o Brasil, nos anos de 15 e 16. Então, pior recessão possível, as empresas pagando um juros alto, ali complicou. Então, algumas empresas falaram, não vamos conseguir pagar. Tá? Mas a gente conseguiu retomar garantias, então a gente trabalha o crédito muito lastreado com garantias, a gente retomou garantias e teve recuperação da ordem de 40% a 80%. Tá? Então a gente conseguiu recuperar, mas assim, gente, foi 1 ano e meio que envelheceu todo mundo valendo por uns 10, 20 anos, mas deu musculatura. E a gente foi premiado por segurar firme. Então, assim, foi um teste grande de resiliência, de paciência, de correr atrás, de fazer o trabalho completo do gestor de crédito, que é ir até o fim com aquele ativo e resolver, e foram resolvidos. Mas... se aguentar esse 1 ano e meio de você retomar os ativos, que foi o tempo para você retomar, vou te falar, envelheceu. Então a gente nunca pensou em fechar, mas falou, nossa, esse negócio aqui é difícil. Ô, negócio difícil. Business de crédito é muito difícil. Devia estar em ações que é mais tranquilo, né? Você nem palpita, não. E nesse gancho, tá? Gostei. O Marcão falou sobre fechar. E nesse gancho, olha-se assets menores, alguma coisa para absorver? Como que é esse planejamento? Olha, a gente sempre está conversando, sempre respira muito o que poderia vir, claro, a gente conversa com outras casas, conversa aberta, então tem algumas casas que a gente já namorou, já conversou, há a possibilidade sim da gente aparecer com uma união com uma outra casa, ou fusão, ou união, ou a gente adquirir, sempre há essa possibilidade, não é algo fechado, mas depois de 20 anos, a gente tem que ter humildade para falar que a gente tem uma cultura muito sedimentada já, né? Os sócios sabem muito bem o que querem, então você tem que ter... não é tão fácil assim você trazer uma nova equipe, né? Trazer gente de fora. A gente já é cheio, a gente já tá mais velho, já tá cheio de mania. Então não trabalhando junto há muito tempo, né? Já estamos juntos há muito tempo e flui. A gente tem uma sociedade maravilhosa, que as pessoas, assim... Toda a sociedade é difícil, mas dentro do possível, são pessoas muito corretas, muito honestas, muito éticas. Então, a gente sempre teve ideais, né? E, às vezes, no mercado financeiro aparecem atalhos. E a gente nunca pegou nenhum desses atalhos. A gente sempre preferiu fazer o caminho do passo a passo e dormir tranquilo à noite. Então, assim, para trazer alguém, tem que ser alguém muito em linha com esses nossos ideais, são ideais muito fortes, então é uma marca já muito sólida e a gente tem esses ideais com quais a gente não abre mão, né? Então fica um pouco mais difícil, mas a gente sempre está aberto a conversar, sim.
E o inverso, assim, de partir para outras frentes em termos de produtos de pilar da... Olha, daí sim eu acho que faria mais sentido a gente juntar com alguma outra ou trazer uma equipe. Então, um exemplo que eu poderia citar, né? Quando você tem aí uma equipe de 15 analistas olhando imobiliário, infraestrutura, maioria dos ativos que a gente está olhando são empresas, muitas delas listadas em bolsa. Sim. Então, uma empresa, né, uma gestora de renda variável acoplar ali em Capitânia, né, a gente fazer uma fusão, uma aquisição, o que for, juntar ali com uma renda variável, faria todo sentido, porque você faz uso daquele conhecimento, daquele know-how de todo daquele time de análise, e a gente traz outras pessoas com muita competência. Então, isso a gente tem olhado até vendo mais valor do que simplesmente crescer ativo sob gestão, né? Sim, a gente não tem nenhum objetivo, nenhuma métrica a atingir, a gente realmente vamos crescer organicamente da melhor forma possível, mas sempre entregando bons resultados, né? Então, a gente não tem pressa. Mas uma gestora de ações poderia fazer todo sentido. E olhando o produto Capitânia agora, né? Então, indo pro que o cliente final gosta, né? O que tá sobre gestão, enfim. Eu vi, né? A gente tem ali a evolução do fundo e pautado na Previdência. A Previdência é uma mecânica que, cara, a própria XP e as outras casas começaram, mas popularizou muito quando a XP começou a trabalhar. Eu lembro muito isso, né? Tem cliente final que até hoje, mas antigamente não sabia que a Previdência tinha um fundo ali dentro. Né, era um negócio muito engraçado isso, com a Previdência tem o fundo ali dentro. Como que foi esse viés para a Previdência? O que vocês viram? Eu brincava com os clientes até, que eu falava assim, cara, todo fundo multimercado tem que botar em Previdência. Pelo menos a cabeça do cara é mais longo prazo em Previdência. Em primeiro lugar, que a cabeça é mais longo prazo. Como que vocês viram isso? Como é que vocês conseguiram fazer? E hoje vocês têm 10 bi em Previdência, que, pô, uma relevância muito grande dentro do mercado brasileiro. Em asset independente, vocês são uma referência. Olha, a Previdência, ela é um filão extremamente interessante, porque segue na mão dos bancos de uma maneira muito forte. E o trabalho que os bancos têm feito, eles até estão melhorando, estão se esforçando bastante, mas o trabalho é muito ruim em termos de rentabilidade. Então, assim, vou falar o meu caso. Eu fui ter Previdência só quando a gente começou a Previdência na Capitânia. Eu nunca pensei, porque eu sempre atrelei, então, as pessoas do mercado financeiro também sempre atrelaram Previdência a rendimentos ruins. Previdência é deixar dinheiro na mesa, você ter aquele fundo que rende ali 60, 70... Olha que tem uns que rendem 40, então eu tô sendo boazinha, mas 60, 70 do CDI, vamos dizer assim. E a gente falava só do sucessório. Não, deixa aí porque... pro sucessório. Eu falo, olha, eu tenho um patrimônio ali que eu acho que dá conta pra turma se eu vier faltar, então eu não vou fazer Previdência, era o meu caso. Agora, hoje você tem o recurso de poder ter dinheiro na Previdência com bons gestores, não só a Capitânia, mas tem outros gestores independentes fazendo um ótimo trabalho na Previdência. Então, a Previdência, ela tem que ser vista pelos assessores, pelas pessoas físicas, como um instrumento muito interessante de planejamento sucessório, planejamento tributário, né? Não tem come-cotas. Então, tem vários benefícios que a Previdência traz, além de um dos mais importantes, que é você separar aquele dinheirinho, um dinheirinho intocável, deixa ele lá, né? Você tem a questão toda da tabela regressiva, de você poder ficar com um percentual de imposto de renda muito, muito baixo, se você deixar aquilo sem mexer. Mas tinha essa jogadinha, conforme você mesmo falou, que poucas pessoas sabiam, que chama portabilidade. Então, você pode pegar o seu fundo de previdência que está ali no banco rendendo 40, 50, 60 do CDI, você não precisa ficar com aquele recurso. Você não precisa resgatar, mas você porta ele, você transmite esse recurso para um outro fundo, tá? E provavelmente, se você fizer um comparativo, os gestores independentes fazem um trabalho muito melhor do que os bancos. Então, a gente viu esse filão, a gente se apoiou aí em bons parceiros. Então, a gente tem hoje aí Previdência não só com XP e com Icatu, mas também BTG e com o próprio Itaú. A gente tem Previdência na Capitânia também lá. E a gente dá essa possibilidade das pessoas terem investimentos em renda fixa melhor do que os que foram vistos ao longo desses anos todos. Então, as pessoas se prenderam muito a trabalhar os fundos de investimento fora da Previdência com gestores independentes, mas ainda não conheciam esse filão
da Previdência, né? Então, dentro da própria Previdência, você tem aí um mar de possibilidades. Então, a gente se especializou nisso e ganhou muito espaço por fazer um bom trabalho, entregar uma performance consistente aí ao longo dos... A gente começou primeiro em Previdência em 2017, então pode dizer que são quase 6 anos aí entregando o retorno bem acima aí do CDI. Isso é verdade, porque eu usei muito. Meus clientes têm, ainda tem cliente que tem ainda. E você mesmo já se aposentou, né? Ah, garota. Pode não, hein? Não pode não. Tem que ficar igual a Flávia, 25, 30 anos Vambora. ali, pô, pra sedimentar. Mas é que o fundo rendeu tanto que você já tá pago. Já pode Já tá aposentar. parando. Eu já posso, como que é, pedir o resgate da Previdência, né? Tá certo. E Flávia, indo nesse caminho, né? Então vocês tiveram a Prev aí como uma base, né, de vocês. Hoje é o maior UC ali, Prev. E eu acho legal também porque a Prev é algo que dá essa consistência para o cliente final, né, algo que compõe portfólio e ela tem um caminho ali que é essa consistência. E outra coisa também que vocês falam muito agora, principalmente, né, que é o fundo imobiliário, também é algo que está muito próximo do cliente final, no sentido que são coisas imobiliárias, né? Eu acho que Sim. Brasil e imóvel é uma relação de amor, né? Eu acho que... Então, assim, vocês começaram a se especializar muito, né, também na parte de fundo imobiliário. Como é que foi essa construção também, esse ataque aí nesse setor, né? A gente começou há muito tempo a trabalhar fundo imobiliário. Se a gente pegar o Capitânia Securities, né, o CPTS 11, a gente começou ele em 2014, então o fundo tem aí quase 9 anos, né? Ele é um dos maiores fundos listados de papel, de CRIs no mercado, tem quase 3 bi aí de valor de mercado. É o meu xodó, é um fundo que eu amo. Sou uma grande cotista aí do fundo. Os fundos imobiliários, por conta do aumento da taxa de juros, né, a pessoa física que detém aí 70% desse mercado perdeu um pouco o interesse, né? Você ter ali, enfim, a renda fixa rendendo 1%, 1 e pouco, às vezes, no mês, tira um pouco aí do apetite, né? Do apelo, mas eu acho que isso é temporário, né? Eu acredito que a gente vai ter uma taxa de juros mais baixa no final do ano do que a gente tem hoje e vai voltar com tudo, fundos imobiliários, né? Se você não olha só cota, mas você coloca o quanto de dividendo que você tem ganho nos fundos imobiliários aí no mês a mês, você vê que os fundos imobiliários são a parte bem interessante, né, para você ter no portfólio, né? Você tem a isenção, né, dos dividendos, que é bem, bem bacana, e você acaba sendo dono de um pedaço ou de certificado de recebíveis imobiliários, né, de pedacinhos de certificados, né, desses CRIs, ou você acaba sendo dono de um pedacinho do escritório A, do escritório B, do escritório C, um pedacinho do shopping A, B e C. Então, a pessoa física consegue, em vez de ter um apartamento... Então, tem a gestão dele, né? Que, pô, tem a gestão dele lá, do inquilino. Pinta a casa, não pinta a casa, aprova o cara fazer a reforminha. Precisa dar o desconto da reforma. Esse tipo de coisa, e as pessoas físicas esquecem de fazer a conta. Isso. Né? Mas assim, se você pegar o líquido que o aluguel te dá, tirar o que você paga de imposto, aí dá 0,40. 0,50, nossa, se for muito bom, né, % no mês. E os fundos imobiliários, né, a gente, por exemplo, tem o CPTS, ele de altíssima qualidade de risco, então ele não consegue pagar dividendos altos como os fundos mais agressivos. O nosso fundo é bastante conservador, né, a carteira com quase 50 ativos, bem conservadora mesmo. E hoje, assim, no nível de preço de mercado que ele tá, como os fundos imobiliários estão numa fase meio patinho feio, ele está trabalhando a 17% de desconto do valor contábil, do patrimonial dele, a gente está falando de uma carteira que está pagando hoje PCA mais 10. Uma qualidade de crédito muito boa. Eu diria assim, dos 47 fundos que a gente tem na Capitânia, a gente é uma gestora de qualidade de crédito alta, que a gente chama de high grade. Eu diria que o CPTS figura entre um dos 3 primeiros desses 47 fundos. Altíssima qualidade de crédito. Então, assim, a gente tem hoje mais ou menos
entre fundos imobiliários totais que a gente aloca através dos outros fundos, a gente tem 3 bi no CPTS, e em fundos imobiliários que a gente aloca de outros gestores, mais uns 3 bi e meio. Então a gente tem uns 6 bi e meio em fundo imobiliário. Hoje, em FOF, em fundos de fundos imobiliários, a gente deve ser dos maiores gestores aí no mercado. A gente aloca muito, a gente conhece muito fundos imobiliários, tá? E a gente tem uma rentabilidade muito boa. O alfa, né, o quanto a gente gerou a mais do que o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários nos últimos 12 meses, foi 10%. A gente fez IFIX mais 10%, né? Isso é muito difícil, foi a nossa melhor performance desde que a gente começou essa carteira em 2014. Então a gente começou mesmo nos fundos imobiliários em 2014 e vai vir mais coisa. Vai. Vai vir. Aguardem Talvez. cenas do próximo capítulo. Vai vir. Talvez a gente em maio, não, talvez em junho. a gente não vai Talvez, parar por aí. talvez aqui, maio, junho. Vai vir mais coisa aí nesse mercado aí de ser tipado, a gente vai sair com coisa. Não posso abrir, mas a gente vai entrar em alguns filões novos também imobiliário. A gente vai crescer em imobiliário. A gente acredita que esse CDI mais alto está ficando para trás. A gente deve ter um mercado um pouco mais palpável, aí, mais palatável para fundo imobiliário. E vem coisa boa aí. Que bom. Aguardem. Que ótimo. Só a última aqui, Claro, pra fechar. tranquilo. Né? Eu acho que, como a gente falou, né? 25 anos, né? São 25 anos, né? Não é pouca coisa, né, Marcão? Quase a minha idade. Ah, valeu. Tá bom. A idade você entrou no primeiro banco lá, né? Eu não falei de quê, mas quase a minha idade. Né? E você falou como que é essa energia, esse engajamento. Eu falo mais da Flávia, que é ali a principal fundadora, né, do Capitânia ali. Para isso que você falou, para continuar, para ver mais coisas, olhar mercado. A gente sabe que o mercado brasileiro não é para amadores. A gente que falou isso, não é para amadores, é pesado. Até teu pai falou isso para você, né? Vai empreender esse negócio, toma cuidado. Mas como é essa energia? Até pessoalmente, família ali, como você consegue administrar isso? Olha, fácil não é, né? Não sou feminista, mas para mulher é mais difícil ainda. Quando eu comecei em 98, o mercado... Se tem pouca mulher hoje, outro dia eu tive uma reunião lá com a XP na sexta-feira passada. Tinham 25 pessoas na lista. Tinha uma mulher na lista. Eu falei, nossa, uma mulher de 25. Ela não foi. Então, no fim, tinham 30 pessoas na sala e só eu de mulher. E não é a primeira vez que acontece isso. E várias vezes eu fui em reunião, falava pelo telefone com as pessoas. Eu cheguei em reunião, aí era novinha, graças a Deus, me cuidando, ficando cara de novinha. E eu chegava na reunião e a pessoa perguntava, a Flávia tá vindo? Eu falei, olha, a Flávia sou eu. Que me achava muito nova pela responsabilidade por tudo que eu já sabia, assim. Então, se tem uma coisa que eu trago muito forte... Sem dúvida nenhuma é a criação, que a gente traz da família, do pai, da mãe. Então, meus pais têm uma história muito bonita, né? Eles vieram do Rio Grande do Sul com uma mão na frente e outra atrás. Assim, sem ter onde ficar mesmo, assim, vivendo com amigos e tudo mais. Então, eles têm uma história de resiliência, de raça, que eu acho que vem um pouco também da nossa história de imigrantes, então, do Sul... Eu acho que vem algo de família que vai passando de geração a geração, de ter resiliência mesmo, de resistir. Mercado financeiro não é para qualquer um. Eu brinco que ou você mata ele ou ele te mata. Então você tem que matar. Todo dia você tem que vencer o mercado financeiro, senão ele te vence, ele te janta. O mercado financeiro é estressante, mas eu sempre quis. Né? Então, eu lá, quando era novinha, acompanhando meu pai, que foi do mercado financeiro, ainda né? Ele tem a carteirinha dele lá na fazenda, que ele fica... Agora ele voltou. Ele compra boi e vende boi, e ele fica comprando vale e vendendo vale também. Então, ele faz a mesma coisa. Belo trade, hein? Belo trade, né? Long em vale e short em boi. É isso aí. Bom momento, né? Tá bom pra... Então, assim, acho que mistura um pouco de história de família, o apoio que eu tenho também em casa, poxa, muito bom, meus filhos são entusiastas, acho que vão pro mesmo caminho também, porque eles veem a paixão que eu coloco, e na verdade você tem que escolher o que você gosta, é paixão. Sim, então, sim, em sim. casa, assim, você tem que também ter uma sanidade mental, então eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, na ajuda.
esporte. Isso que eu ia perguntar, esporte, né? Todo dia esporte. Tem como, né? Então, assim, o pessoal do mercado financeiro ou tem que tomar um monte de remédio ou você tem que procurar formas de você descarregar aquilo tudo, né? Então, eu acho que eu tento procurar um equilíbrio que não é muito fácil em todos esses pilares aí que eu comentei com vocês. Eu acho que isso fica aí de dica, né? A gente, todo dia, um dia novo, a gente tá aprendendo e melhorando. E com certeza hoje sou muito melhor do que eu era 5 anos atrás, 10 anos atrás. A experiência você vai apanhando e vai vendo onde é que vai o caminho certo, né? Você vai ganhando experiências e vai fazendo cada vez menos erros. Essa é a ideia. E tem que levar essa galera, né? São 40 pessoas também, você levar pro Tem que levar essa trajeto, galera, né? você tem que dar exemplo, né? Então, o que a gente estava comentando na pandemia, a gente fez questão de sempre ter sócio abrindo a lojinha lá todo dia. Então, eu me voluntariei, eu não tinha ninguém próximo ali, grupo de risco. E eu fui na Capitânia todos os dias ali, abri a loja, estava lá, sem transmitir risco para ninguém, mas eu fiz questão de estar lá na Capitânia fisicamente e tocar a vida e vamos em frente. Acho que é isso que vale, né? E acho que acima de tudo tem que fazer o que gosta, tem que fazer com paixão. Eu coloco paixão em tudo. Eu acho que isso faz a diferença. Tem mais 25 anos aí, né? Não, tenho. Eu não paro. Se eu parar, eu enlouqueço. Todo mundo é minha Todo mão. mundo nessa volta. É igual. Lá em casa é igual também. Vai fazer. Vai embora. Flávio, como que eu te acho? Como é que te acha aí, Capitânia, as redes sociais? Como é que é? Capitânia, redes sociais. Vamos lá. Então, eu sou muito fácil na Capitânia. Eu sou Flávia, @capitaniainvestimentos.com.br. Porque aqui eu tenho esse sobrenome fácil, então a gente começou a Capitânia. Flávia, né? Flávia.sobrenome. Eu falei, olha... Não faça isso. Comigo não vai ser. Eu vou mandar nisso daqui. Comigo não vai ser. Não tem Flávia.krauspenhar. Então é Flávia, @capitaniainvestimentos.com.br. A gente tem um invest, @capitania investimentos também, que funciona super bem, eu recebo. A gente tem o nosso telefone aqui, pessoas usam pouco, mas a gente tem um Instagram de Capitânia Investimentos. No nosso site tem um link para acessar o Telegram, então a gente coloca todos os relatórios de Capitânia ali através do Telegram. Os sites são bem completos, tá? A gente tem um site pros fundos listados e o site da Capitânia Investimentos mesmo. Então, assim, informação não falta, tô totalmente à disposição. Isso é verdade. Eu liguei pra Flávia, ela atendeu, falou... É rápido, né? Rápido. Eu gosto disso. Também no WhatsApp não deixa parado também. Né? Outra coisa que meus pais me ensinaram a ser ligeiro. Tinha que ser ligeiro. Não sei porquê, mas tudo tinha que ser pra ontem. Mercado financeiro. Ligeiro. Então você tem que ser ligeiro. Não responde e perde boleta, né? Flávia, brigadão. Imagina. Obrigado demais aí pelo... Foi um prazer enorme. Obrigado. Eu tinha uma última pergunta, eu ia falar. Faça. Aquela pergunta sim ou não, né? Para os próximos 12 meses. Né? Levantar a bola. Lá vem. Levantou a bola. Próximos 12 meses, renda fixa ou renda variável? Era só A ou B? Ainda renda fixa. Era isso. Gostei, né? viu? Simples e direto. Valeu. É que você falou 12 meses. Se você falasse 12 meses, um pouquinho mais longo. Aí você... 12 meses, eu acho que ainda é renda fixa mesmo. Infelizmente, eu torço, apesar do meu mundo ser renda fixa, eu torço bastante para renda variável. Eu acho que a gente tem um mercado financeiro mais parecido com o mercado financeiro americano, onde as pessoas colocam suas poupanças na renda variável, é muito mais interessante para a economia como um todo, para as empresas, para os investidores. Mas com esses juros nesse nível, gente, difícil, né? Então, a renda fixa para os próximos 12 meses. Boa. Fechado. Fechado? Flávia, obrigado. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada. E até a próxima.